Eu sou Rudy Solon e está no ar o programa Shalom Brasil. Na próxima semana, famílias judaicas em todo o mundo se reúnem para celebrar o Pessach, uma das datas mais importantes do calendário judaico. À primeira vista, essa se trata de uma recordação antiga, a saída do Egito, a travessia e a conquista da liberdade. Mas a tradição judaica nunca tratou essa história como algo do passado. Pessach exige atualização. A Haggadah propõe algo direto. Cada pessoa deve se enxergar como se ela mesma tivesse saído do Egito. E o Seder, o nosso jantar, que significa, na tradução literal, ordem, é estruturado em torno de perguntas. Perguntas sobre Pessach. Este é um dos temas centrais do programa de hoje. E isso não é por acaso, porque a cultura judaica valoriza perguntas. Porque as perguntas tornam os indivíduos atentos, capazes de discernir, de interpretar e de não aceitar aquelas respostas prontas. Em um momento de instabilidade, com o aumento do antissemitismo em diversas partes do mundo, essa prática ganha outro peso, porque a liberdade deixa de ser apenas um valor celebrado e passa a ser algo que precisa ser compreendido, protegido e sustentado. Pessach não oferece um consolo fácil. Pessach oferece responsabilidade. Hag Pesach Kasher Vesamer. E no programa de hoje, vamos debater e trazer essas perguntas. O que é a liberdade? Fique agora com os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. Teatro Nasci para Ser Dersi na hebraica. Especial Shalom Brasil, Cris Monteiro na luta contra o antissemitismo. A homenagem ao Dia Internacional da Mulher na NAMAT. Realmente somos livres? Produção especial do Shalom Brasil sobre Pessach. Fique com a gente, o programa Shalom Brasil volta daqui a pouco. Cadê a Michelle, mãe? Alô, Michele? Cadê você? O Ceder agora logo às 7. Você não falou pra ajudar? Arrumar a mesa? Traz o partição aqui na sala. Mas cadê? Tá ali, na prateleira, do lado da mesinha. A vovó sabe onde é. Tô levando, tô indo. Deixa que eu abro. Deve ser a Michelle. Finalmente. Cheguei. Oi, vô. Cheguei, Dalene. Filha, toma o seu banho logo, porque você já tá atrasada. Mamãe tá te esperando brava. Tá, tô indo. O que é ser mesmo? Me ajuda aqui com a mesa, vai. Mas o que tem diferente nessa noite? Opa. Gente, tá quase na hora da matzá. Página 27. Todo mundo atento. Um pequeno detalhe pode mudar tudo. Ao ver algo suspeito, denuncie. Quando declarações e eventos ultrapassam o discurso e passam a ter impacto real na sociedade, quem precisa responder? A vereadora Cris Monteiro cobra explicações da ONU e da PUC São Paulo e leva o debate para o campo institucional. Em meio ao aumento das tensões internacionais e dos episódios de intolerância, a vereadora Cris Monteiro tem adotado uma postura clara: levar para o campo institucional questionamentos que impactam diretamente a comunidade judaica em São Paulo. Com atuação marcada por posicionamentos firmes, ela tem cobrado transparência e responsabilidade em diferentes níveis, do cenário internacional ao ambiente acadêmico, especialmente quando discursos ou eventos ultrapassam o debate político e passam a ter reflexos diretos na sociedade. Um dos casos envolve a Organização das Nações Unidas. Em ofício enviado à representação da ONU no Brasil, Cris Monteiro solicita esclarecimentos sobre declarações da relatora especial Francesca Albanese,
que durante um evento no Catar com a presença de representantes do Hamas e do regime iraniano, afirmou que Israel seria um inimigo comum da humanidade. No documento, a vereadora questiona se a fala reflete uma posição oficial da organização ou uma opinião individual e cobra esclarecimentos sobre os limites e códigos de conduta que regem a atuação dos relatores internacionais. Em resposta a este ofício, a representação da ONU no Brasil se manifestou, mas sem apresentar esclarecimentos objetivos sobre os pontos centrais levantados no ofício. O documento não define de forma clara se as declarações da relatora refletem uma posição institucional ou individual, nem detalha medidas concretas para garantir a imparcialidade do sistema ONU em situações como essa. A preocupação, segundo ela, é que declarações dessa natureza comprometam a imparcialidade da ONU e possam estimular discursos de ódio, inclusive contra judeus. Um outro ofício foi encaminhado à reitoria da PUC São Paulo, após a divulgação de um evento no campus com a participação da ativista palestina Hawa Al-Sager, apresentada como ligada à organização Samidon, Rede de Solidariedade aos Prisioneiros Palestinos. Também houve a participação de Paola Alves de Souza, Maria Fernanda Marcelino, Amanda Pancararu e participação especial de Érica Hilton. Viva a resistência palestina! Viva! Viva o 7 de outubro! Viva! Viva a Palestina livre do rio ao mar! O grupo é alvo de restrições internacionais. Foi banido na Alemanha e é apontado por autoridades estrangeiras como associado à FPLP, Frente Popular para a Libertação da Palestina, classificada como organização terrorista por países como Estados Unidos e Canadá. No documento, Cris Monteiro questiona se a universidade tinha conhecimento desse contexto, quais critérios foram adotados para a realização do evento e se haverá acompanhamento institucional para evitar manifestações antissemitas ou discursos de ódio. Agora, a expectativa é por respostas oficiais e pelo posicionamento das instituições envolvidas. Os dois ofícios partem de contextos diferentes, mas convergem para uma mesma questão: o papel das instituições diante de um cenário internacional cada vez mais polarizado. Ao cobrar posicionamentos formais da ONU e de uma das principais universidades do país, a vereadora traz para o centro do debate os limites entre liberdade de expressão e responsabilidade institucional e os impactos concretos que esse equilíbrio pode ter na sociedade. Eu acho importante trazer algumas atualizações sobre a minha atuação legislativa. Eu sigo firme na luta contra o antissemitismo, mas infelizmente essa é uma batalha diária, mas com a qual a gente jamais pode ser conivente. E hoje eu quero atualizar sobre duas ações do meu gabinete. Primeiro, nós oficiamos a representação da ONU no Brasil para que a relatora especial Francesca Albanese seja responsabilizada após classificar Israel como inimigo comum. Quando uma relatora coloca um Estado como inimigo da humanidade, isso ultrapassa qualquer limite aceitável. A gente não pode aceitar. Agora, falando aqui de São Paulo, nós encaminhamos um ofício à reitoria da PUC em São Paulo pedindo esclarecimentos sobre a aula aberta com a participação de Hawa Al-Sager, apontada como coordenadora do grupo Samidon. Para quem não conhece o Samidon, foi banido pela Alemanha por promover discurso antissemita e apontado por autoridades internacionais como ligado à Frente Popular para a Libertação da Palestina, classificada como uma organização terrorista pelos Estados Unidos e pelo Canadá. A universidade, como sabemos, é um espaço fundamental para o debate de ideias, mas esse papel exige muita responsabilidade. Quando uma convidada está associada a organizações com esse histórico, é legítimo e necessário que a instituição explique o que motivou um convite tão desrespeitoso, para dizer o mínimo. A faculdade precisa explicar se tinha conhecimento das restrições internacionais ao grupo, se avaliou o histórico da convidada antes de confirmar o evento e se pretende acompanhar institucionalmente a aula para evitar manifestações antissemitas ou discursos de ódio. A gente segue firme no compromisso que assumimos com a comunidade judaica de São Paulo.
O silêncio nunca será opção diante do ódio. E é muito lamentável que a nossa elite intelectual seja conivente. A gente encaminhou um ofício para a reitoria da PUC pedindo esclarecimentos sobre a aula aberta com a participação da Hawa Sager, apontada como uma coordenadora do grupo Samidum. Mas é importante a gente entender o que é o Samidum. Muita gente não sabe, é exatamente por isso que a gente precisa explicar. O Samidum se apresenta como um grupo de solidariedade com presos palestinos, mas a Alemanha baniu a organização em 2023 justamente por promover discurso de ódio e apologia ao terrorismo. As autoridades dos Estados Unidos, Canadá e mesmo da União Europeia apontam ligações diretas com a FPLP, a Frente Popular para a Libertação da Palestina, classificada como uma organização terrorista por Washington e Ottawa. Em outras palavras, a gente está falando de uma rede internacional banida em democracias ocidentais por incitar ódio contra os judeus. E essa é a convidada para dar uma aula aberta no centro de uma universidade aqui em São Paulo. Isso é inaceitável. Por isso a gente cobrou essas explicações da reitoria e a gente vai seguir acompanhando esse caso de perto. Esse projeto é talvez um dos mais sérios e importantes que nós temos desenvolvido junto à CONIB. Aliás, é uma iniciativa que eu gostaria muito de ver dentro da admissão do Congresso Mundial Judaico. Nós reunimos um grupo grande das nossas embaixadoras e parceria com um grupo de médicos também, que as nossas vozes sejam homogêneas, que quando nós formos confrontados, nós saibamos o que dizer e também saibamos o que não vale a pena confrontarmos. Preciso muito a gente entender e decodificar o antissemitismo para que a gente possa ter o combate efetivo, tanto com medidas de prevenção, como questões de educação, como também medidas de reação, como, por exemplo, a punição exemplar, porque antissemitismo é crime no Brasil, o antissemitismo é racismo. Estar hoje aqui na abertura desse curso feito pela CONIB é muito importante para nós, porque vai permitir uma capacitação maior dos nossos líderes para lidar com esse assunto. A presença da AMB, a nossa presença aqui nesse curso, que é fundamental e eu acho que vai agregar a todos nós, vai ser com certeza algo muito importante. É isso aí. Hoje é um dia muito importante, então, que a gente vai inaugurar o curso e é um curso que traz eixos diversos, muito importantes também para capacitação e combate ao antissemitismo de forma geral. A ideia da minha aula foi mostrar os mecanismos jurídicos para combater o antissemitismo. A aula foi muito legal, muita interação do público, eu e Marina Gelman juntos nessa jornada, indo para o mercado, falar com as empresas e agora ajudando a preparar essa galera que é disponível, que é voluntária para fazer isso acontecer. Nós defendemos o mundo do entendimento, o mundo da democracia, o mundo da boa convivência, que é o mundo que nós, judeus, acreditamos. Hoje é só o começo. Olá, eu sou o professor Samuel Felberg com as notícias de Israel desta semana. Essa semana em que se completa um mês da guerra. E a guerra, aparentemente, por enquanto não vai para lugar nenhum. Estreito de Hormuz continua fechado. Os Estados Unidos não conseguem convencer o Irã a chegar a um acordo, fizeram uma proposta de 15 pontos, e o Irã praticamente rejeitou todas as propostas. O Estreito de Hormuz permite a passagem somente daqueles navios e de países que estão de acordo com o Irã, os aliados históricos do Irã, China, Rússia e agora a Espanha antissemita também obteve essa benesse
do governo iraniano. Por hora, não há nenhum tipo de expectativa de solução. A dificuldade de negociar um acordo está provavelmente ligada à ausência de um governo regular no Irã. O filho do Ayatollah Ali Khamenei continua escondido em algum lugar, não se sabe quanto ele está ferido e nem que tipo de influência ele tem sobre os líderes da Guarda Revolucionária e do Exército. É muito provável que a liderança anterior, que foi eliminada, tenha descentralizado as decisões e, portanto, os lançamentos de mísseis do Irã em direção aos países do Golfo e a Israel não dependem hoje de um governo centralizado. Enquanto isso, em outros frontes, continua uma guerra preocupante. No norte, no Líbano, um soldado israelense morreu e 4 foram feridos quando um foguete antitanque foi lançado contra eles pelos terroristas do Hezbollah. O governo libanês não consegue impor o monopólio da força nem na região ao sul do rio Litani e progressivamente vão sendo encontrados novos focos de depósitos de armas e bases de lançamentos de mísseis, inclusive em locais por onde as forças israelenses já haviam passado. Os israelenses estão agora adotando a mesma política que adotaram na faixa de Gaza. Exigem que os moradores se retirem em 48 horas. Qualquer pessoa que for encontrada na área é considerada um terrorista e a Força Aérea e a Artilharia, então, bombardeiam aquelas áreas para arrasar qualquer estrutura que possa significar algum tipo de proteção contra os terroristas. Somente então os soldados avançam, mas mesmo assim, como vimos recentemente, tem havido vítimas entre os soldados israelenses. Esta semana celebramos o Pesach. Provavelmente será uma celebração com foguetes do Irã e alertas e alarmes soando. Esperemos que durante o jantar do Pesach não seja necessário ir até os abrigos. Mas provavelmente essa guerra ainda continuará se arrastando. O presidente Trump agora fala de mais 15 dias de negociação. Obviamente depende muito de quem é o negociador no Irã, depende do que acontecerá com os preços do petróleo na próxima semana e certamente os israelenses estão preocupados com um desfecho que não atenda às suas expectativas, inclusive estão atingindo menos as lideranças iranianas e mais aqueles ativos estratégicos que os israelenses fazem questão de eliminar. Apesar de tudo, desejo a todos um Hag Sameach e nos vemos na próxima semana. A seguir, Shalom Brasil especial sobre liberdade e Pesach. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dai Dai Eino, bastaria. Essa canção presente no Seder de Pesach pede um basta pelas ações que Deus faz para nos trazer liberdade, um basta para a vida de escravos. Mas será que nós realmente somos livres? Pesach lembra a liberdade do passado,
mas os dados hoje nos trazem uma dúvida urgente. Confira todos os detalhes do Shalom Brasil especial de hoje sobre Pessah. Existe uma pergunta que o povo judeu carrega há milênios. Uma pergunta que atravessou o Egito, o deserto, atravessou os campos de concentração, atravessou décadas de reconstrução e que ainda hoje não tem uma resposta definitiva. Essa pergunta é simples e é brutal. Somos livres? É o que vamos descobrir agora juntos. Toda família tem uma história que não pode ser esquecida. Para o povo judeu, essa história tem nome, tem data e tem uma mesa posta com significado em cada detalhe. Essa é a história de Pessah. Pessah é o feriado mais antigo mencionado na Torá. Ele comemora a libertação do povo judeu da escravidão no Egito, e não como algo que ficou no passado. A Agadá diz com clareza: toda geração é obrigada a se ver como se ela mesma tivesse saído do Egito. Temos o Seder, palavra hebraica que significa ordem, uma refeição com 15 passos obrigatórios conduzida pela Agadá. No centro da mesa está a Keará. Cada item que aparece nela não é decoração, é memória, é ferida, é resistência. O maror, as ervas amargas, representa a dor da escravidão. A matzá, o pão sem fermento, representa a pressa de quem parte em busca da liberdade. O haroset, mistura doce com frutas e nozes, lembra o barro com o qual os escravos construíram o Egito. Doce por fora, pesado por dentro. E o carpaz, mergulhado em água salgada, evoca as lágrimas derramadas durante o cativeiro. Antes do feriado começar, o hametz, todo alimento fermentado, precisa ser retirado da casa. O ensinamento é profundo. O hametz simboliza o orgulho, o inchaço do ego. Limpar a casa é também limpar a alma. Mas celebrar a liberdade em 2026 não é simples e os fatos provam isso. No Egito, o faraó não começou pela violência, ele começou pela narrativa. O livro do Êxodo conta que o faraó disse ao seu povo: o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e forte do que nós. Primeiro veio o medo, depois veio a desculpa e então veio a perseguição. 3.300 anos depois, o roteiro é o mesmo. Antes de cada ataque, antes de cada incêndio, antes de cada emboscada, há uma narrativa que desumaniza, que aponta o judeu como inimigo, que transforma uma pessoa em alvo. No Egito, os escravos foram proibidos de descansar, de celebrar, de ser o que eram. Hoje, celebrar também virou alvo. Em dezembro de 2025, durante uma celebração pública de Hanukkah em Bond Beach, em Sydney, na Austrália, um atentado matou 15 pessoas e deixou mais de 40 feridas. O pior ataque antissemita da história do país. 15 pessoas mortas numa celebração de luz. No Egito, os judeus foram forçados a construir as cidades do faraó com as próprias mãos e ainda assim eram vistos como uma ameaça. Quanto mais cresciam, mais eram oprimidos. Hoje, quanto mais os judeus constroem comunidades, países, democracias, mais o ódio cresce junto. Em outubro de 2025, em Manchester, no Reino Unido, 2 pessoas foram assassinadas dentro de uma sinagoga durante o Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico. O primeiro ataque antissemita letal registrado no país desde 1984. Mortos dentro de uma casa de oração. Mortos por serem judeus. No Egito, a violência chegou às casas. Na noite das pragas, os judeus foram instruídos a marcar as ombreiras das portas com o sangue do cordeiro e não sair, porque lá fora a morte rondava. Na Pensilvânia, a casa do governador Josh Shapiro, que é judeu, foi incendiada. A data escolhida pelos autores, logo após o Seder de Pessah, o feriado da liberdade transformado em alvo. No Egito não havia fronteira segura. A perseguição seguia o povo aonde quer que fosse.
Nos Estados Unidos, em maio de 2025, 2 funcionários da embaixada israelense foram mortos a tiro em Washington. E o Brasil, que se diz ser plural e democrático? Em março de 2026, em Itacaré, na Bahia, um protesto transformou-se em confronto direto com turistas israelenses. No Brasil, em 2026. A Haggadah diz que em cada geração há quem se levante para nos destruir. Não é metáfora, é notícia. Esses não são números, são nomes, são famílias, são comunidades. 30 séculos depois do Egito, o roteiro mudou, o ódio não. E é exatamente aqui que o Pessach fala mais alto, porque o Seder não foi criado para um povo que já era livre. Ele foi criado para um povo que aprendeu na pele o que é a escravidão e que decidiu, geração após geração, não deixar o ensinamento morrer. No Egito, tentaram eliminar o povo judeu pelo trabalho forçado. Não conseguiram. Tentaram pelo medo. Não conseguiram. Tentaram jogando crianças no Nilo. Não conseguiram. E tentam hoje, pelas redes sociais, pelas sinagogas de Manchester, pelas comemorações em Hanukkah em Sydney. Ainda não conseguiram. A Haggadah manda que a história do Êxodo seja contada como se fôssemos nós mesmos os que saímos do Egito, não como memória, como experiência presente e como urgência. E talvez seja exatamente isso que esse momento exige. Não esperar que o mundo mude primeiro, não pedir permissão para existir, não deixar que o medo apague a mesa, apague a vela e apague a história. No Egito, os judeus fechavam as portas com medo na noite das pragas. Hoje, no Seder, nós as abrimos. Abrimos para Eliyahu Hanavi. E ao abrir essa porta, estamos dizendo: a história ainda não acabou e a redenção ainda está por vir. E nós ainda estaremos aqui quando ela chegar. Então, qual é a resposta para a pergunta que não pode ficar no silêncio? Não, ainda não somos completamente livres. Mas continuamos nos sentando à mesa, continuamos acendendo as velas, abrindo a porta, continuamos contando a história e continuamos sendo nós. E isso, como foi no Egito, como foi em cada geração que tentou nos calar, já é, por si só, um ato de resistência. Pessach Sameach, um Pessach alegre e cheio de significado para toda a comunidade judaica do Brasil e do mundo. Aqui no Shalom Brasil acreditamos que contar essa história é também parte da nossa liberdade. 30 anos contando e vamos sempre continuar. A seguir, Dercy nos palcos da Hebraica. Agora ficou ainda mais fácil acompanhar o Shalom Brasil. Todo domingo, às 19 horas, você pode assistir ao nosso programa também pelo YouTube, ao vivo. Não perca essa nova forma de estar junto com a gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha viver o Shalom Brasil com a gente todos os domingos às 19 horas. Esperamos por você! Nem todo riso é leve, e quando o palco traz Dercy de volta, o que aparece vai muito além do humor. Veja como foi esta apresentação especial na Hebraica de São Paulo. Olhe para a câmera de forma séria. Corpo ereto, cabeça reta. Agora um sorriso pequeno, sem mostrar os dentes. O riso vem primeiro, mas não define o que vem depois. Na Hebraica de São Paulo, o espetáculo Nasci para Ser Dercy coloca em cena uma figura que nunca foi previsível e que também não se deixa resumir. Ao longo da apresentação, o público transita entre o humor e um certo desconforto diante de uma personalidade que sempre operou no limite. No palco, uma presença que não pede licença e prende a atenção do início ao fim. Ele riu tanto, que forçou os pulmões e morreu ali no meio dessa terra.
Nossa, eu fiquei encantada com o espetáculo, num nível de emoção tão grande, porque eu vi a Dercy ali, né? Na televisão, na minissérie, eu fiz a Dercy junto com o Fábio Siqueira, e eu acho que a Grace, ela deu assim uma verdade, uma vida ao personagem, de uma forma assim tão orgânica, tão sublime, que não tem como não se emocionar. O espetáculo é incrível. Eu achei sensacional, eu achei que a Grace está muito boa, ela está ótima. E ela é uma mulher que é uma potência, né? Uma atriz que é uma potência, e ela fazendo essa homenagem para Dercy é demais. Eu acho que todo mundo tem que vir assistir. Muito, muito bom o espetáculo. Vou fazer um slogan. Quer Paris? Vem ver Dercy. A peça mergulha na vida da Dercy Gonçalves, sem tentar suavizar suas contradições. Estão ali o humor afiado e uma trajetória marcada por rupturas em um tempo de limites mais rígidos. Dercy enfrentou críticas, rompeu expectativas e construiu uma voz que não se ajustava ao que era esperado. Não havia meio termo, ou provocava ou era contestada. É essa tensão que a peça traz para o palco, sem tentar suavizar o que sempre foi incômodo. Gosto muito de fazer Dercy, eu acho que é uma missão, é uma honra, porque o espetáculo, ele emociona, ele traz muita gargalhada, muito divertimento, mas ele emociona, e ele é uma grande homenagem às mulheres que seguram uma onda e que tiveram que se moldar a vida inteira para segurar suas famílias, suas casas, a sociedade, e que, de repente, tem aí, na história da Dercy Gonçalves, uma mulher que lutou, sustentou a família, batalhou, perdeu tudo, subiu, desceu, foi, enfrentou o mundo, mas nunca deixou de ter o caráter dela, a personalidade, a retidão, e lutou pela família e pela arte. Então, assim, é uma homenagem, as mulheres fazem isso em silêncio. Eu achei muito bom, ela é ótima, uma atriz maravilhosa, e conta a história da Dercy, que a gente muitas vezes desconhece. Gostei demais. Pode fazer mais vezes, trazer mais espetáculo. Gostei muito, porque a atriz maravilhosa e a vida dela, né, da Dercy é um exemplo. E eu agradeço a Hebraica, né, o Departamento de Cultura, e vocês têm trazido espetáculos ótimos. Gostei muito. Dercy, o que você pensa sobre a morte? Só contra! No final, o que permanece não é uma imagem controlada, mas uma presença difícil de enquadrar. Dercy não se explica, e talvez seja isso que mantém a sua força ao longo do tempo. E é nesse contexto que a Hebraica de São Paulo recebe o espetáculo, inserindo na sua programação produções que não se limitam ao entretenimento comum. Pode apagando a luz, pode fechando a cortina, mas amanhã ainda tem espetáculo. Elas lideram, transformam e fazem a diferença todos os dias. E foi assim que a NAMAT marcou o Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher, para nós homens, é muito mais do que uma homenagem. É um momento de reconhecimento, de escuta e principalmente de responsabilidade. A NAMAT realizou um evento especial em celebração ao Dia Internacional da Mulher. A noite reuniu convidadas, lideranças comunitárias e representantes de diferentes frentes de atuação feminina, em um encontro marcado por homenagens e reflexão sobre o papel da mulher na sociedade atual. Olha, vamos separar as duas coisas, né? O Dia Internacional da Mulher, né? O mês, né? Hoje em dia se celebra o mês todo. Ainda existem muitas diferenças com relação às mulheres. No mundo todo, no Brasil não é diferente, quer dizer, há sociedades em que as mulheres alcançaram um grau de maior evolução e outras não, que ainda não existe uma equiparação de condições. Com relação à temática do feminicídio, eu falo mais sobre o conhecimento de causa do Brasil. Hoje em dia a gente tem quase que observado uma epidemia. Infelizmente, né? Toda hora você vê um caso desse na mídia, o que é assustador. Essa homenagem é um reconhecimento de um trabalho que eu tenho feito com muita convicção, com muita seriedade. Tudo que eu aprendi na profissão, eu estou tentando colocar em prática. E eu acho que não tem outra forma
apesar de toda essa guerra de narrativa que a gente está vendo, eu acho que tem uma coisa que eu espero que sempre se imponha, que é a verdade, que é a realidade. Apesar de tudo isso que a gente vê, desse momento de desinformação, porque tem muita desinformação rolando por aí, eu acho que a gente tem que insistir para que as pessoas leiam, se informem, tenham boas fontes. Ao longo da programação, o evento destacou trajetórias femininas que impactam a comunidade e a sociedade como um todo. Discursos e painéis trouxeram temas como liderança, responsabilidade social e os desafios ainda presentes na busca por equidade, reforçando a importância de espaços que valorizam e amplificam essas vozes. Olha, nós estamos com uma nova gestão de mulheres jovens. A Denise encabeça a juventude e a força realmente da mulher jovem. Realmente a gente vive um momento difícil, né? Especialmente esse último mês foi pesado, né, para nós mulheres. E eu acho que isso reforça mais do que nunca a importância do trabalho da Naamat, que é um trabalho de luta pela igualdade de gêneros, de luta pelo fim da violência contra a mulher em Israel e aqui no Brasil também. Então eu acho que mais do que nunca a gente precisa fazer a nossa voz ser ouvida cada vez mais alto. Então a mulher tem que se defender, tem que se impor da melhor maneira possível e tem que ter argumentação, tem que ter conhecimento, formação para poder provar para o que ela está e por que ela está e por que ela vai continuar independente, decidida e fazendo o que ela quer. Porque nós somos livres, né? Impressiona que é uma movimentação global, mas não tem solução. Porque fazem frases de efeito, que dá aquela robustez, né? Não, vamos nos impor, vamos ver. Mas, na verdade, nem sempre é assim. Olha isso, pessoas se unindo, se juntando, se abraçando. É muito forte, é muita força unida. A energia aqui dentro tá boa. É muito bom. Nós unidas somos tão fortes, somos tão demais, que é bárbaro tudo isso. Com uma atuação histórica voltada ao empoderamento feminino, a Naamat reafirmou durante o evento seu compromisso com a educação, a assistência social e o fortalecimento de mulheres em diferentes contextos. Mais do que uma celebração, o encontro funcionou como um lembrete da importância da continuidade nesse trabalho. É sempre emocionante comemorar o Dia das Mulheres e é importante ver organizações como a Naamat, que impulsiona mulheres, que projeta mulheres. Então, assim, é uma organização que realmente promove exatamente o que ela prega. Então, é um evento muito bem estruturado nessa sede nova, com jornalistas, com conteúdo, e acho que está todo mundo muito contente de comemorar esse dia aqui hoje. É um processo sempre, né? Eu acho que sempre reverbera. Se a gente estimula uma reflexão, aquilo vai dar origem a outras conversas, né? A gente tem que ser aquela sementinha, né, para tentar melhorar o mundo. Em um cenário global ainda marcado por desigualdades e violências, iniciativas como essa ganham ainda mais relevância. Ao reunir histórias, experiências e propósitos, a Naamat transforma a data em um espaço de consciência e também de ação.
É mais um programa Shalom Brasil que terminou no dia de hoje, mas você, nas nossas redes sociais, pode conferir todas as novidades. Esse período de Rola Moed, um período de férias, quem sabe você vai lá no nosso YouTube e busca programas anteriores. Nos vemos na próxima semana. Um Pesach Kasher Vesameach e Shalom Brasil. Kadesh Urchatz Karpas Yachatz Magid Rochzo Moitzi Mahatzo Moroi Koilech Shulchan Hoidech Tzofun Beirach Halel Niritzah Moroi Koilech Shulchan Hoidech Tzofun Beirach Halel Niritzah. Hey lachmo anayo di achalu avosono beyaro demitroyim beyaro demitroyim. Hashato hocho l'shana habo biyarod Yisroel. Hashato aldin l'shana habo b'nei choyrim. Hashato aldin oy aldin l'shana habo b'nei choyrim. Hashato aldin oy aldin l'shana habo b'nei choyrim. Oy l'shana habo b'yarod Yisroel l'shana habo b'nei choyrim. L'shana habo b'yarod Yisroel l'shana habo b'nei choyrim. Oy hashato aldin oy aldin l'shana habo b'nei choyrim. Oy hashato avdin oy aldin l'shana habo b'nei choyrim. Ma nishtano halaylo hazeh mikol halaylos shebechol halaylos einonu matinin afilu paramechos halaylo hazeh shekei pe'omim. Halayla hazeh shekei pe'omim shebechol halaylos onu eichlim chomei toy matzah. Halayla hazeh kuloi matzah. Halayla hazeh kuloi matzah. Shebechol halaylos onu eichlim she'oyer okois. Shebechol halaylos onu eichlim she'oyer okois. Halayla hazeh halayla moroi. Halayla hazeh moroi. Shebechol halaylos onu eichlim ben yoshvin uvein mesubin.
שבכל הלילה אנו איכלים בין יושבים ובין מסובים הלילה הזה הלילה כולנו מסובים הלילה הזה הלילה הזה כולנו מסובים עבדים היינו לפני במצרים במצרים עבדים היינו לפני במצרים במצרים עבדים היינו לפני במצרים במצרים Baruch HaMokoim Baruch Hu Baruch Shenosan Nosan Toyero Baruch Shenosan Toyero Liyamoy Yisrael Baruch Hu Baruch HaMokoim Baruch Hu Baruch Shenosan Toyero Shenosan Toyero Liyamoy Yisrael ויהי שיעמדו ויהי שיעמדו לאבויסנו ולנו שלא יחד בלבד עומד עלינו לחלויסנו אלא שבכל דוי ודוי עומדים עלינו לחלויסנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם אלא שבכל דוי ודוי עומדים עלינו לחלויסנו אלא שבכל דוי ודוי עומדים עלינו לחלויסנו עומדים עלינו עומדים עלינו לחלויסנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם ויהי שיעמדו לאבויסנו ולנו ויהי שיעמדו לאבויסנו ולנו שלא יחד בלבד עומד עלינו לחלויסנו שלא יחד בלבד עומד עלינו לחלויסנו אלא שבכל דוי ודוי עומדים עלינו לחלויסנו אלא שבכל דוי ודוי עומדים עלינו לחלויסנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם
Mitzrayim velo yosavohen shvatim dayenu Ilo osavohen shvatim velo yosav Elokehem velo yosav Elokehem dayenu Ilo osav Elokehem velo horagis peireyem Dayenu, dayenu, dayenu Ilo horagis peireyem velo nosan lano esmanoinom Dayenu, dayenu, dayenu Dayenu, 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 dayenu. Allah has Al achas kama v'chama Toiva kfula chopeles amokim aleinu Al achas kama v'chama Toiva kfula chopeles amokim aleinu Shoitziyonu, shoitziyonu mimitzoyim Shoitziyonu mimitzoyim Dididayayam aham Dididayayam dididam Dididayayam ayayam V'teis Yisrael mi Mitzrayim Beis Yaakov me'am lo yez Hoysa Yehuda le'kadisha Yisrael amam shelo Yisrael Hayom erav hayom nois Hayardein Yisoy liyochoy Hehorim rakdu chelim Gevaves kivnei Yitzay Malecho hayam kisanos Hayardein tisoy liyochoy Hehorim tilkidu chelim Gevaves kivnei Yitzay Yelifnei yodoin chul yoret Milifnei Eloi hayakoy Hahoy tchi hatzud Akamoyim Chalom ishlemai noi moyim Yisrael, Yisrael, b'tach b'Hashem Ezra momaginam ho Le'izaharaim b'tchu b'Hashem Ezra momaginam ho Yirei Hashem b'tchu b'Hashem Ezra momaginam ho Yirei Hashem b'tchu b'Hashem Ezra momaginam ho Yivorech es beis Yisrael Yivorech es beis Aharon Yivorech Yirei Hashem Haktanim im Agdoilim Yosef Hashem Aleichem Aleichem v'yal b'neichem Beruchim atem lahashem
Hashem Oy say shomayim v'oretz Hashomayim shomayim la Hashem Ve'oretz nasan livnei Adam Lo yamesim yehalelu kol Ve'lo kol yoyidei duma V'anachnu nevarech kol Me'ato v'yado ilam Tirirayayayam Hallelujah Shiv Lashem Kol Tagmoloi Hi Oloi Kois Yeshu Ois Esov Uveshem Hashem Ekro Nidorai La Hashem Hashaneh Negdono vol chol amor Yohakol B'einei Hashem Amo v'sol achasidam Ono Hashem ki ami avdecho Ami avdecho b'namosecho Ani avdecho b'namosecho P'tachto lemoiseiroi Lechol ezbach zevach tovoido Uv'shem Hashem ekro Nidorai L'Hashem Hashalem Negdon olechol amoi V'chalavat rovovois beis Hashem B'soichelechi Yerushalayim vovoyim Da 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 Hallelu, hallelu, es Hashem kol goyim, shabechu, shabechu kol ha'omim. Hallelu, hallelu, es Hashem kol goyim, shabechu, shabechu kol ha'omim. Ki yigovad o aleinu chazdoi ve'yemes hal Hashem le'yoylam hallelujah. Aha, 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 hoidol Hashem ki toim. Aha, 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 ki le'oylam chazdoi. Aha, 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 ya, 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 yoimad no Yisrael. Aha, 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 ki le'oylam chazdoi. Yoimru no beis aharoim, ki le'oylam chazdoi. Yoimru no Yirei Hashem, ki le'oylam